Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura anual da Bíblia da C. E hoje nós vamos falar sobre dois grandes aprendizados no deserto com Moisés. Eles estão no capítulo 16 e 17 de Êxodo. No capítulo 16, o povo trilhando o seu caminho no deserto, agora sente fome. Antes eles sentiram sede e agora eles vão sentir fome. E você vai perceber que é muito semelhante ao nosso comportamento, muitas vezes, diante de Deus, que sempre que algo da nossa necessidade, do que a gente entende por ser algo muito emergencial na nossa vida, acontece e desestabiliza a nossa alma, a gente tende a questionar os atos de Deus. E é exatamente isso que acontece com o povo. E a palavra vem como um exemplo para nós sabermos como agir diante de situações e não questionarmos a Deus. E o texto vai dizer o seguinte, que entre Elim e o Monte Sinai, um deserto, o deserto de Sim, e ali o Senhor vai fazer com que o povo tenha alimento. Porque o povo começou a reclamar, dizendo que no Egito eles tinham comida, eles se esqueceram do seu tempo de escravidão, do seu sofrimento, assim como muitas vezes nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou. E Deus vai dizer para o povo, através da boca de Moisés, que vai chover comida do céu. É isso mesmo. Pela manhã, ali naquela relva, Deus liberou o pão, que o povo chamou maná. E ao entardecer, as cordonizes vinham para alimentar aquele povo, né? Elas vinham como carne para alimentar aquele povo. E esse alimento, ele era um alimento muito poderoso, porque Deus falava o seguinte: não é para ficar pegando para estocar. Por 6 dias, vocês vão pegar somente a quantidade necessária, e do sexto para o sétimo dia, por conta do sabá judeu, ele não trabalharia, então ele poderia pegar uma porção dobrada, e tudo aquilo que fosse excedente apodreceria. E Deus estava ensinando o povo a confiar na palavra de Deus, que quando Deus diz que vai ter, vai ter. Quando Deus diz que é para guardar. Então, muitos foram pela manhã no sábado ver se havia maná, e isso trouxe até mesmo a ira de Deus. Até quando esse povo vai me desobedecer? Nós precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. E o maná, ele foi dado ao povo, não por um pouco tempo, mas por 40 anos. Minha gente, Deus cumpriu a palavra dele por 40 anos, que foi exatamente o tempo do povo chegar na terra prometida. E Deus, ele vai dizer o seguinte, que é para Moisés separar 2 litros da quantidade do maná e levantar ao Senhor, que aquilo seria um memorial de tudo que Deus havia feito. E eu gosto muito desses textos 35 e 36 do capítulo 16, porque ele me lembra muito a aliança do dízimo que Deus estabeleceu lá em Abraão. E o que significa o dízimo diante do trono de Deus? Porque ele vai dizer assim: os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra onde se estabeleceriam. Comeram maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã. A vasilha usada para medir o maná continha um homer, que era a 10ª parte da medida padrão, que foi levantada em memorial diante do trono de Deus. Ou seja, Deus sempre vai trabalhar com o dízimo, com a 10ª parte, em aliança, em memorial, em voto. É algo muito simbológico diante da presença do Senhor. Da mesma forma, quando eu e você levantamos os nossos dízimos e as nossas ofertas na igreja, nós estamos dizendo que tudo aquilo que nós estamos vivendo, que nós vamos viver, vem de Deus. O nosso alimento, o nosso sustento vem de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos respaldados pela palavra de Deus. E é aí que vem a nossa bênção. Mas o povo com certeza não aprendeu tão facilmente assim, e mais uma vez o povo vai entrar em questionamento. Está no capítulo 17, quando o povo fala: nós estamos de novo com sede e nós vamos morrer de sede. E é quando Deus se coloca entre uma rocha e Moisés e diz:
fere a rocha, porque vai sair água da rocha, que é uma comparação, um paralelo de Jesus Cristo, a nossa rocha, o nosso sustento, aquele que derramou a sua vida por nós. E Moisés faz isso, ele vai e fere a rocha com a sua vara, e aquela rocha, até hoje, ela produz água, que é um sinal do sustento eterno de Deus sobre a vida do povo. E ali, ainda no capítulo 17, eles vão enfrentar a sua primeira guerra já como povo de Deus no deserto, que são contra os amalequitas. E essa guerra nos ensina algo muito importante, porque Deus mandou que Moisés levantasse a sua vara, né? Josué foi para a batalha. Veja que o corpo de Deus, ele funciona assim, né? Cada um fazendo uma parte. O corpo de Deus não é todo mundo fazendo a mesma coisa, é cada um fazendo a sua parte. E aqui Moisés, ele fica para levantar a sua vara e Josué para encabeçar o exército. Mas os braços de Moisés começam a se cansar. É quando Arão e Hur sentam Moisés e cada um sustenta os braços de Moisés, um de um lado e o outro de outro, em pé, até que a batalha seja completamente vencida. Nós precisamos entender que cada função que Deus nos dá dentro do seu corpo tem um valor e um poder sobrenatural. E o aprendizado de hoje é: confia na palavra de Deus e tenha uma aliança com ela. Deus respalda a própria palavra dele nas nossas vidas quando nós estamos aliançados a essa palavra. E eu convido você, vem ler a Bíblia com a Serrema, vem ser parte dessa família. Que Deus te abençoe.